Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com a vereadora Paula Iores, do PSDB, aqui abordar assuntos, projetos que já permeiam o mandato da vereadora, a quem eu saúdo. Vereadora Paula Iores, uma honra tê-la conosco de volta aqui no De Frente com a Lei. É uma honra para mim também, Fábio. Um olá para ti e a quem nos assiste. E, vereadora, até dando continuidade às suas participações anteriores aqui no programa e a própria dinâmica da casa, muitas vezes as pessoas não têm tempo de acompanhar tudo e o programa aqui também se presta para fazer uma síntese dessa atuação. A senhora, como presidente da Comissão Temporária Especial para o Enfrentamento da Violência, a comissão que já funciona aqui na Câmara, deu um panorama das atividades que seriam desenvolvidas em momentos anteriores aqui do programa. A comissão vem ativamente atuando junto aos órgãos, a partir de reuniões. Vocês já se reuniram, inclusive, com o secretário de Segurança do Estado, César Schirmer. Todos os vereadores membros têm participado de uma forma integrada nesse sentido, e a senhora é encabeçando como presidente da comissão. Eu gostaria que a senhora detalhasse principalmente o ponto preventivo. E mais adiante nós entraríamos, então, nos projetos de lei que a senhora também apresentou, dialogando com essa temática. Bem, exato. A Comissão de Enfrentamento da Violência, para quem, por exemplo, estiver nos escutando pela primeira vez, ela tem 3 eixos, né? Na outra vez, inclusive, nós mostramos. Pode mostrar de novo. Podemos mostrar de novo. Né? Sua câmera aí mesmo. Ela funciona, nós somos, né, a sociedade, né, funcionamos numa grande engrenagem. Claro. Então, o primeiro eixo é a integração das forças de segurança, o segundo eixo é a participação da sociedade, né, e das entidades, e o terceiro eixo é as ações de prevenção atuarem de forma integrada. Em todos os eixos, nós viemos trabalhando ao longo desse tempo, né, em relação às forças, também em relação à sociedade, inclusive com um seminário aqui na Câmara de Vereadores, e em relação ao eixo da prevenção, tem trabalhos importantes acontecendo, mas eu destacaria a questão da evasão escolar. Nós temos que cuidar muito, né? Já tem estudos que comprovam que por que a evasão escolar? Porque nós estamos falando do jovem, o jovem que evade da escola. Então, nós tivemos um dado no ano de 2016, de mais de 3 mil jovens que evadiram da escola. Isso em Caxias do Sul? Em Caxias do Sul. Então, nós alto tivemos, o número? É muito alto. 4.211 infrequentes, que é quando eles param de ir, né? Começam a faltar, e aí tem todo um acompanhamento e conseguiram recuperar uma parte, mas 3.729, se não me engano, não voltaram para a escola. Um projeto seu que já tramita na Câmara trata de uma emenda à lei orgânica, no sentido de fazer com que a senhora chama de saúde social. Exato. Seria um conjunto de medidas preventivas para atacar, em última análise, a própria segurança pública. Mas, ao mexer na lei orgânica, para que as pessoas entendam, é a carta magna do município. Isso. É como se fosse a Constituição da cidade. Exato. A senhora vem na linha de uma política de Estado e não de governo, ou seja, está na lei orgânica, independentemente da linha política da cidade, aquela política fica estabelecida. Gostaria que a senhora explicasse um pouco essa iniciativa que já tramita pelas comissões da Casa. Então, nós abordamos na questão da saúde. Ao invés de hoje nós olhar que a saúde é a ausência de tratar a doença, nós estamos chamando, né, de saúde social. O novo conceito de saúde social, ele olha o ser humano de uma forma integral. Então, se nós pensarmos, tem a questão física, né, o ser humano tem a questão física, a mental, a emocional e a espiritual. E nós temos que tratar de uma forma que tudo isso seja contemplado. Quando nós estamos falando do jovem, lá na escola, com o esporte, né, a oportunidade de participação, o civismo, tudo isso prepara um ser humano integral que tem autonomia para ter escolhas de menos violência, por exemplo. Né? Já é super conhecido a questão de como o esporte, além de trazer saúde física, ele traz disciplina.
Quando a gente fala em educação na escola, a gente não está falando somente em matemática, português, geografia, mas nós estamos falando que a escola é uma célula da sociedade onde a gente tem a oportunidade de aproximar a família. A UBS é uma célula lá no bairro onde é tratado normalmente a doença. Mas se nós tivermos um olhar preventivo, um olhar emocional, a maior parte das doenças elas começam no aspecto emocional. A droga, né? Poder ter um trabalho orientativo com mães, quando elas estão reconhecendo que o seu filho está entrando na droga, que elas possam ter uma orientação em como lidar com isso, né? E lá, na comunidade, nós conseguimos trabalhar a evasão escolar, minimizar a evasão escolar através dessas iniciativas. E agora nós estamos no mês de agosto, logo tem setembro, obviamente, mas não é questão da sequência do mês só. Tem o Setembro Amarelo, que é uma outra temática de um projeto de lei seu, recentemente apresentado aqui também, que dialoga com a questão do suicídio, né? Exatamente, que é uma outra violência muito forte, né? O suicídio ele vem crescendo, né? Nós temos um dado aqui que já foi até divulgado anteriormente, que de 1980 até 2014 cresceu 27% o suicídio no Brasil. Na Serra Gaúcha, né, também tem sido bem forte, né? Sim, sim. Às vezes as pessoas têm aquele critério de não divulgar para não estimular, só que se tornou tão gritante, os números ficaram tão gritantes que já está sendo divulgado para conscientizar. Exatamente essa a função do Setembro Amarelo. É complicado, né? Divulga, estimula, não divulga, esconde, quer dizer, fica... Esta é uma crença, Fábio, que a gente não divulgando, nós estaríamos não dando a ideia. Só que ao longo dos anos se constata com o crescimento que não é uma boa estratégia. Não se falar no assunto. Qualquer assunto que tu não fale sobre ele, tu não trabalha ele, tu não chega à origem dele, à causa dele. Então, o Setembro Amarelo, ele veio, né, com essa ideia de a gente passar a conversar sobre o tema, a tratar o tema. E a ideia do projeto é que ele se torne uma lei municipal oficializando isso. A propósito disso, temos o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que presta um trabalho impressionante. Eu lembro que anos anteriores, quando tem aquele chamado o Prêmio Servidor Cidadão, que é entregue sempre no mês de outubro, que é o mês do servidor público em Caxias do Sul, eu já participei até da comissão como presidente, a comissão paritária que escolhe os servidores que se destacam por serviços voluntários à parte da sua atividade. E sempre há fortes candidaturas de servidores que atuam junto ao CVV. Nós já contemplamos, pelo menos em 2 oportunidades, que eles basicamente recebem ligações e têm o objetivo de dissuadir as pessoas da tentativa de suicídio, ou seja, tirar essa ideia e impedir. Então, recentemente teve até uma seleção, né, de voluntários. Então, é um trabalho muito bonito que eles fazem, né? Formaram agora, temos em Caxias ao redor de 43 pessoas que se formaram como voluntários ao CVV, eu acompanhei um pouquinho disso. Inclusive, eles têm estrutura humana para fazer um serviço 24 horas, porque hoje eles estão atendendo 12 horas. A gente está trabalhando um pouquinho em cima disso também com eles, buscando alternativas para que eles possam ter estrutura para 24 horas. E como é que a senhora avalia, há alguns anos, se não me engano, lá em meados de 2014, até a Câmara se envolveu fortemente na chamada cultura da paz, que tem uma perspectiva um pouco diferente do tradicional combate ao crime. Sim, que é constrói presídio, mais polícia na rua, até há um fundo de necessidade nesse aspecto, mas não só isso. Então há em Caxias aquele desenvolvimento da chamada cultura da paz, pacificação, com o Dr. Delberto Branquer, que é uma grande referência. A senhora traz aqui a perspectiva evasão escolar, psicólogo, campanhas de conscientização. Será que ainda falta com que as autoridades que de fato lidam com isso, vamos supor na área da segurança pública, darem uma atenção mais forte a isso? Fábio, eu te diria assim, ó, que já está ocorrendo, e muito bem. A cultura da paz está bem trabalhada em Caxias, a gente sempre tem o que melhorar, mas assim, no ano passado houve a formação de 713 pessoas, e neste trabalho que a gente fez, uma das ações foi reunimos, né, as escolas, diretores de escola,
todos os projetos preventivos que existem, né, a nível de CIPAV, a Justiça Restaurativa, que trabalha a cultura da paz, e também as forças de segurança. Nós reunimos numa reunião aqui falando sobre violência escolar. Isso até acabou sendo tema, teve um JA que tratou do assunto, nós gravamos numa escola e temos agora no mês de agosto a segunda reunião. A cultura da paz está sendo usada com o trabalho do egresso do sistema prisional, com o pessoal do semiaberto, nas escolas. O trabalho está muito bom, e ele eu vejo que ele tem completa aplicação, porque ele trabalha a responsabilização, né? Ao invés da culpa, a responsabilização. E eu penso, né, eu sempre digo isso, que uma coisa não elimina a outra. Né? Tem locais onde tem momentos e tipo de delitos que cabem muito bem o trabalho de círculos da paz, né? E tem outros que a gente não pode, né? O crime organizado, aquela questão mais grave, hediondo, onde tem crimes que envolvem a vida, e a gente tem que dar o tratamento adequado para isso. Mas tem muitos casos, assim, inclusive nessa questão do que estamos com o nosso semiaberto interditado há um ano, né? Tem um trabalho bem importante acontecendo com esses detentos na cultura da paz, assim como nas escolas. Nós estamos na reta final do programa, vereadora. Eu ainda gostaria de escutar a senhora. Eu mencionei que recentemente a comissão presidida pela senhora de enfrentamento à violência esteve junto com o secretário César Schirmer, nosso secretário estadual da Segurança. A senhora trouxe como retorno algumas melhorias no serviço do IGP, que foi prometido a esse grupo de vereadores conduzido pela senhora. E também há aqui em Caxias um receio muito grande com relação ao futuro do policiamento comunitário, que Caxias foi uma cidade que serviu como projeto piloto em meados de 2013, em que, numa parceria entre o governo do estado e a prefeitura, havia então possibilidade de garantir moradia, combustível, para que grupos de policiais atuassem de forma setorizada nas regiões da cidade. E há uma desconfiança muito grande, nenhuma garantia, inclusive, por parte do município de que isso tenha continuidade. Como é que a senhora tem verificado isso como vereadora a partir da comissão? Bem, a nossa pauta com o secretário Schirmer, ela de fato abrangeu essas questões que tu trouxe e mais essa questão do sistema carcerário, porque é bem importante nós relembrar, né, que Caxias está com o sistema semiaberto interditado e a PIX, uma das nossos presídios interditados. Então, uma pauta foi, nós não está interditado o apanhador, por um condicionamento que a juíza Milene colocou em relação a melhorias que precisam ocorrer lá no apanhador, melhorias no que tange a segurança, para que o preso possa estudar e trabalhar, né? E nós fomos buscar isso em termos de projeto, que estamos trabalhando, buscando ajuda em comarcas para verba e também para haver trabalho prisional. Já tem um projeto do Conselho da Comunidade bem importante e nós nos associamos enquanto comissão a isso. Também foi nossa pauta estarmos tratando de novas vagas prisionais, usando aquela iniciativa de permuta, imóveis do Estado sendo trocados com a iniciativa privada que construiria mais vagas. E o policiamento comunitário, rapidamente? O policiamento comunitário, o secretário encaminhou uma demanda para o município avaliar os resultados. Sim. Nós nos preocupamos muito com isso, porque a gente vê que o policiamento tem muito valor, né? Ele é importante, e ele vem sendo assim, de alguma forma, ele não estava a pleno em função da redução de efetivos, né? Então, vamos ver agora com essa demanda de policiais que vieram, se a gente consegue mudar esse quadro, né, para mostrar a sua efetividade e ver o valor que esse programa tem, né? Vereadora, não quis interromper o seu raciocínio, nós estamos batendo no nosso tempo, digamos assim. No que eu devolver a palavra para a senhora, aparecerão na tela os seus contatos, telefone, e-mail, até para as pessoas de mandarem críticas, sugestões, elogios. Então, eu peço que a senhora brevemente se despeça, digamos assim. Tá bem. Eu agradeço a oportunidade de estar expondo, né, o trabalho. É pouco tempo para tanta coisa que a gente está fazendo, né? E o que vierem de sugestões do público, né, perguntas, a gente tem as redes sociais à disposição. Fiquem à vontade e serão bem-vindas as sugestões, as críticas e assim por diante. Mais uma vez, muito obrigado, vereadora. Obrigada. Acabamos de conversar, então, com a vereadora Paula Iores, do PSDB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.
Obrigado.